Durante 20 dias, ele foi o alvo de uma das maiores caçadas policiais da história do Brasil. Entre fugas e uma sequência de crimes violentos, ele desafiou centenas de agentes pelas áreas rurais no centro-oeste, provocando medo e comoção no Brasil inteiro. No vídeo de hoje, contaremos tudo sobre Lázaro Barbosa. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai trazer mais um episódio da série Criminosos e hoje a gente vai falar do Lázaro. Aproveitem este vídeo. Ó, a Budinha está falando ali, a cachorrinha. Aproveitem esse vídeo. Também vão lá assistir o do O.J. Simpson, que foi um outro vídeo que a gente fez que deu muito trabalho. Só para vocês entenderem tudo que a gente está fazendo, além da pesquisa que a gente sempre fez em materiais como livros, artigos, reportagens e coisas do tipo, que era uma pesquisa escrita. Agora a gente evoluiu para um nível onde a gente consegue também captar dados de documentários e filmes. Então, tudo que a gente vem fazendo, basicamente, é um catado daquilo que tem disponível na internet por um completo. É como se fosse uma última assinatura do Planeta Novo de cada um desses casos que a gente já trouxe em algum momento. E por isso, se você comparar em questão de tempo, o último vídeo do O.J. Simpson que a gente soltou tinha 12 minutos. Esse agora tinha 38 minutos. Isso porque a gente se aprofundou muito mais e vale a pena assistir cada um desses episódios. Eu tô aqui com o Lucas Cieca e eu quero saber qual que é a meta de likes pro vídeo de hoje. Bom dia, Fabio. Bom dia, galera. Tamo aqui, eu, tu e a Budinha aqui se tá divertindo, né? Mostra ela de roupinha aí. Ó. Olha o frio, galera. Olha como é que ela tá. Ela tá chique no último. Tá chique no último. E a média de likes pro esse vídeo do Lázaro, eu quero 13.500 likes. 13.500 likes então, e a gente vai começar falando sobre quem é Lázaro. Lázaro Barbosa nasceu em 27 de agosto de 1988, no município de Barra dos Mendes, interior da Bahia. Seus primeiros crimes graves foram registrados em novembro de 2008, muito antes da caçada que ficou famosa no Brasil inteiro. Nessa época, ele cometeu um duplo homicídio em sua cidade natal. As vítimas eram dois homens que tentavam defender uma jovem que vinha sendo perseguida pelo Lázaro, que inclusive estava obcecado por essa mulher. Recentemente a Record foi até a cidade e fez uma matéria, e nessa matéria a mulher que era alvo do Lázaro fala que não tinha nenhuma aproximação com ele, e que inclusive ela tinha um esposo que morava em São Paulo. O irmão do Manuel, que é um dos que foram executados pelo Lázaro, disse que algumas pessoas falavam sobre esse interesse que o Lázaro tinha nela. E naquele dia então dos crimes, o Lázaro tinha saído para beber e por volta das 4 horas da manhã chegou no bairro à procura dessa mulher. Ela disse que ele tentou entrar pela janela do banheiro, mas não conseguiu. Ela começou a gritar por socorro e a vizinhança correu para atender então os pedidos de socorro dela e foi nisso que o Lázaro fugiu. Mais tarde, o Lázaro volta até o bairro e vai na casa de um vizinho dela chamado Carlito à procura da moça. O Carlito, que inclusive era um cara que era bem reconhecido no bairro como uma pessoa boa e por isso que o Lázaro desconfiava que ele tinha dado proteção a ela. Então o Carlito pergunta o que estava acontecendo e coloca um cachorro pronto para morder o Lázaro. Nessa hora, o Lázaro então pega uma arma e atira a queima-roupa em Carlito, que inclusive, pessoal, era seu amigo de infância. Ou seja, o primeiro crime dele de violência foi contra um amigo de infância. Bom, o Lázaro então se escondeu depois disso, foi para casa da família e ficou remoendo a situação. Ele ainda não tinha tirado a vida de ninguém. Lá ele percebeu o que ele fez, mas em vez de se arrepender pelo que tinha feito, ele pensa diferente. Se eu matei uma pessoa que eu gosto muito, um amigo de infância, por que não matar um inimigo? Então ele voltou àquele bairro e foi para casa de um homem chamado Manuel. Gritou em frente à casa do Manuel e quando ele saiu, o Lázaro atirou. Inclusive o Lázaro teria acompanhado de longe o velório do Manuel para confirmar se ele tinha falecido. E por que o Lázaro considerava, o Manuel como uma pessoa, como um inimigo? Bom, o irmão do Manuel disse que o Lázaro, na adolescência, tentou violentar sexualmente o neto do Manuel, de 3 ou 4 anos, e o Manuel então abriu um BO contra o Lázaro. E o Lázaro ficou com ódio. Inclusive a mãe do Lázaro comentou sobre isso e disse que o Lázaro nunca foi um abusador, que ele nunca cometeu crimes sexuais contra ninguém, e que inclusive ele tinha nojo
nojo das pessoas que falavam isso sobre ele. Ela disse que o Manuel então deixou Lázaro com muita raiva desde aquela época e que o Lázaro já pensava em algum dia tirar a vida dele. E apesar da gravidade desses dois crimes, ele conseguiu escapar da polícia naquela ocasião e 2 anos depois, em 2009, ele foi preso, dessa vez acusado de roubo, violência sexual e porte ilegal de arma, sendo preso no complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Um detalhe aqui, né, que é a violência sexual, que segundo ele e a mãe dele, ele nunca teria cometido. Então, já preso, em 2013, ele passou por uma avaliação psiquiátrica que apontou graves distúrbios de comportamento. O laudo descrevia um indivíduo impulsivo, ansioso, emocionalmente instável e com distorções no campo sexual. E por incrível que pareça, mesmo com esse laudo em 2013, no ano seguinte, ou seja, só um ano depois, em 2014, o Lázaro conseguiu um atestado de bom comportamento, o que lhe garantiu ali a progressão para o regime semiaberto, que é quando a pessoa dorme ali na cadeia e fica o resto do dia na rua, né? Porém, em 2016, ele fugiu da Papuda e só voltou a ser capturado em 7 de março de 2018. Na época, ele foi levado para um presídio em Águas Lindas de Goiás, de onde também conseguiu fugir novamente, escapando pelo telhado no dia 23 de julho daquele ano. Ou seja, ele era um cara que, de certa forma, já se destacava pela capacidade de fugir de crimes. A partir daí, então, ele passou a viver foragido, constantemente mudando de esconderijo. Bom, então a gente vai até o dia 9 de junho de 2021, onde o Brasil foi surpreendido por um crime brutal, o que aconteceu em uma propriedade rural localizada na região do INCRA 9, em Ceilândia, no Distrito Federal. Hoje, quando tu fala Lázaro, inclusive dá até pra fazer uma pesquisa sobre isso, né? De 2021 pra cá, o número de Lázaros no Brasil deve ter caído. Com certeza, né? Porque hoje é um nome que remete diretamente a ele. Muito mais do que, por exemplo, Lázaro da Bíblia. Sim. Então, hoje quando tu fala Lázaro, tu sabe quem é. Naquela época, ninguém sabia quem era Lázaro. Ninguém sabia quem tinha cometido os crimes. Então, o primeiro nome que esse criminoso recebe é de o serial killer do INCRA 9. Eu lembro, inclusive, que eu tava lá no Centro-Oeste justamente nessa época, justamente quando isso aconteceu, no dia que isso aconteceu, e eu vi uma matéria passando na TV falando sobre os crimes do INCRA 9. Foi o primeiro nome que eu vi sobre isso. E eu vi e falei, cara, isso aqui é absurdo. Tem um cara que fez tudo isso e que tá foragido. Vamos pesquisar e vamos fazer um vídeo sobre. Logo depois, tomou conta da internet e de toda a mídia, porque era uma história totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. O INCRA 9 é uma área que tem ali, em sua maioria, pequenos produtores rurais que produzem para o consumo próprio e para poder sustentar algum tipo de comércio familiar. Então, eles vivem da agricultura e para a agricultura, né? A maioria mora em casas simples, afastadas, sem luxo e sem muita segurança. No caso da família Vidal, que infelizmente foi vítima do Lázaro, Cláudio era o agricultor e eles tinham também o Viveiro Vidal, onde ali vendiam plantas para poder aumentar a renda. Era uma empresa familiar e quem tocava eram os 4 da família mesmo. Bom, durante aquela madrugada, por volta das 2 horas da manhã, então, o Lázaro invadiu o local e executou o Cláudio Vidal, de 48 anos, e seus 2 filhos, o Gustavo Marques Vidal, de 21 anos, e o Carlos Eduardo Marques Vidal, de apenas 15 anos. O filho mais velho, Gustavo, faleceu após levar tiros, enquanto o Cláudio, o filho mais novo, Carlos, faleceram após serem esfaqueados. O Ricardo Vidal, sobrinho do Cláudio, disse que o Cláudio tirou a roupa, que o Carlos também tirou a roupa, e aí provavelmente veio uma reação do Gustavo, que era o filho mais velho, que não aceitou tirar a roupa e faleceu com uma camisa enrolada no braço. O Ricardo imagina que ele começou a tirar a roupa tirando a blusa, enrolou ela no braço e foi pra cima do criminoso, que então atirou contra ele. Após cometer então um triplo homicídio, o Lázaro fugiu do local, levando consigo a esposa de Cláudio, a Cleonice Marques, de 43 anos, que foi feita como refém. E por que a Cleonice não foi executada junto de toda a família? Isso porque ela estava no quarto dos fundos e trancou a porta. Então nessa hora a Cleonice ligou pro irmão dela, inclusive, e avisou o que estava acontecendo. O irmão dela correu até lá, mas quando chegou, o Lázaro já tinha cometido os crimes e a Cleonice não estava mais lá. Segundo o Ricardo, então, nessa hora, quando ele chegou na casa, o Cláudio estava dando seus últimos suspiros e falou: sai daqui, que ele, ou eles, ele não conseguiu entender direito, levou a Cleonice. E pior, para poder levar ela, o Lázaro teve que mentir para ela, convencendo de que todos estavam bem, que na verdade estavam amarrados, que ele estava levando ela para poder pedir um resgate. Então a pessoa, vai ficar tudo bem, vou poder ir. Porque se ela tivesse visto que os 2 filhos e o marido estavam mortos por ali, provavelmente ela teria reagido e também teria sido executada ainda dentro da casa. E bom, como ela tinha ligado pro irmão dela e o irmão dela chegou no local, o irmão dela também tinha ligado para a polícia. E a polícia foi acionada muito rapidamente, tanto que menos de 2 horas depois, a perícia já tinha chegado no local e encontrou impressões digitais na porta que foi arrombada.
que levaram à identificação do autor, que era o Lázaro, que na época tinha 32 anos. E a Cleonice, então, foi dada como desaparecida. Só que 3 dias depois, o corpo dela foi encontrado pelos próprios irmãos que faziam buscas paralelas da polícia. Ela estava em estado de decomposição avançado e foi jogada em um córrego próximo ao sol nascente, a poucos quilômetros de onde havia sido sequestrada. Ela foi executada por disparos de armas de fogo depois de ter sido violentada sexualmente. Inclusive, foi encontrado sêmen nela, mas não o suficiente para poder fazer um confronto genético e definir quem tinha feito aquilo. E isso é importante aqui para o nosso caso, que a gente vai explicar logo depois o porquê é importante. Mas esse encontro da Cleonice só foi acontecer 3 dias depois, que foi no dia 12. Então, ainda no dia 9, enquanto fugia pela região rural, o Lázaro invadiu outra propriedade em Ceilândia. Nesse novo episódio, ele rendeu o caseiro, o proprietário da chácara e a sua filha, mantendo todos sob ameaça enquanto se abastecia de comida e outros itens para poder seguir a sua fuga. Já no dia 10 de junho, o dia seguinte, na manhã do dia seguinte, apenas algumas horas após o crime que ele tinha cometido contra a família Vidal, o Lázaro voltou a atacar. Dessa vez, ele invadiu uma nova residência localizada a cerca de 3 km de distância da chácara onde ele havia cometido o massacre. No local, ele manteve Silvia Campos, de 40 anos, e o caseiro Anderson, de 18 anos, sob a mira de sua arma. Isso durou mais ou menos 3 horas e durante esse período ele fez algo ali bem estranho, né? Ele obrigou os dois a fumarem maconha com eles. Todo mundo ficou fumando junto e ele manteve ambos sob ameaça o tempo todo, falando que ia matar os dois. E aqui a gente tem um detalhe importante, pessoal. Porque das duas uma, ou o Lázaro saiu com a Cleonice e foi até um local, e nesse local ele já tirou a vida dela rapidamente, e aí depois foi pra ser outro local que ele invadiu, e depois pra esse terceiro local, né, tudo em menos de 24 horas, ou então não era o Lázaro que tava com a Cleonice, porque muito rapidamente ele já saiu dali e foi pra outros 2 locais. Bom, mas nesse terceiro local então que ele invadiu, segundo o relato das vítimas, o Lázaro se mostrou calmo e até orgulhoso, comentando com naturalidade sobre os crimes que ele tinha cometido. Isso porque ele viu uma matéria sobre o caso sendo exibida na televisão e ele ficou do lado dos 2 reféns observando ali a repercussão. Ele chegou inclusive a exigir que a Silvia preparasse uma refeição para ele antes de deixar o local. Além disso, ele roubou cerca de R$200 em dinheiro, uma jaqueta e os celulares das 2 vítimas. E aqui entra um outro fato ali bizarro, né? Porque no momento que deu meia-noite exatamente, o celular dele despertou com um alarme e de maneira surpreendente, ele do nada se levantou, olhou para eles e falou: "Fiquem com Deus", pediu desculpas por ter feito ele de refém e foi embora como se nada tivesse acontecido. Pô, isso é muito aleatório, né? Em uma família ele matou todo mundo e na outra ele só fica com Deus aí, tô indo embora. E foi embora, ele pediu desculpa aí, né? Desculpa por ter feito você de refém, tô indo embora. Nesse momento, tudo isso vinha à tona, né? Cada pessoa que tinha a casa invadida pelo Lázaro dava uma entrevista, isso virava matéria e assunto no Brasil inteiro, e foram procurar quem eram as pessoas próximas do Lázaro. E a principal pessoa era a mãe do Lázaro. Ela então deu a entrevista e pediu pra ele se entregar, falando que ninguém queria tirar a vida dele, que ele tinha que fazer isso para poder ser perdoado, inclusive, e contou sobre uma ligação dele enquanto ele fugia. Ou seja, enquanto ele estava lá na mata ou nos locais, ele ligou para a própria mãe. Quando ele ligou, ele perguntou para a mãe se estava tudo bem e ela disse que não, que tinha acontecido um crime, que estavam suspeitando do Lázaro, e ela perguntou então se ele tinha participado do crime e ele confirmou. Ela perguntou então: "Cadê a mulher?", a Cleonice, né, que ainda não tinha sido encontrada. E ele teria dito que não pegou ela, que não sabia onde estava a Cleonice. Ele disse o seguinte: "A mulher não fui eu, foram os outros". Ou seja, pessoal, aqui o Lázaro falou pra própria mãe, o que pode ser uma mentira, obviamente, pelo cara que a gente tá falando, por tudo que o cara fez. Mentir pra mãe não seria nem o 100º pior ato da vida dele, certo? Então, pode ser uma mentira dele, mas se não for uma mentira dele, até porque ele assumiu a outra parte de prontidão, né, faz sentido com a linha do tempo que a gente vê. Até porque eram 4 pessoas que estavam numa casa, tudo bem que a Cleonice estava no quarto separado, mas eram 3 homens que estavam numa casa, certo? O Lázaro chegou sozinho e com uma arma conseguiu render todos. É possível? É possível. É um cara muito inteligente, pelo que a gente viu, em questão de homicídio, né? De cometer homicídios. Ele já tinha essa experiência. Então, é possível acontecer? É. Mas se ele tivesse com outras pessoas junto, era ainda mais possível. Era ainda mais fácil. Mas será que não iam, como acharam a impressão digital do Lázaro, não ia ter de outras pessoas, será? Pode ser também, é uma outra questão importante. E aqui, uma questão também que fica é a seguinte. O Ricardo fala que quando chega no local, né? Porque ele recebe o telefone da Cleonice, vai até o local. Quando ele chega no local, o Cláudio ainda tá vivo e o Cláudio fala: ele ou eles foram embora com a Cleonice. Ele não sabe dizer se foi ele ou eles, certo? Então, tipo assim, pode ser que que o Cláudio tenha falado eles. Tem esse outro possível indício, né? E além disso, a linha do tempo do Lázaro é muito rápida. Tem que ser algo assim muito frenético. Ele sair dali com a Cleonice, ir até um local,
abusar sexualmente dela, tirar a vida dela, correr para um outro local, isso tudo ainda dentro do dia 9, e somente no início do dia 10 pela manhã ele já tá num terceiro local, certo? Pode ter acontecido? Pode, né? Porque a gente tá falando do Lázaro, né? Mas tem essa questão de que talvez ele tenha tido ajuda de pessoas já nesse primeiro crime. E, inclusive, pessoal, um ano antes disso, o Lázaro invadiu uma fazenda, fez uma família de refém, parecido com o que fez aqui, só que naquela vez ele percebeu que a família era uma família errada. Ou seja, como que era uma família errada? Se ele estava matando só por matar, não existia família errada ou família certa, certo? Se ele tinha um trabalho a ser feito, aí você pode ter uma família errada, você pode ter um alvo errado. E existe uma linha de investigação que fala que o Lázaro pode ter sido isso, um cara que estava ali para matar sob encomenda de alguém, entendeu? Então quando ele viu que era uma família errada, isso um ano antes, ele falou para a família, desculpa, percebi que não são vocês e, tô aqui para fazer um serviço. Então se ele fazia um serviço, faz até sentido que ele tivesse colegas naquele momento para poder realizar aquele crime. Tanto é que quando surge a notícia pro Ricardo de que a família da irmã dele tinha sido executada e que a irmã dele tinha sumido, ele desconfia de uma pessoa que trabalhava para a família e que tinha saído brigado com a família e que tinha ameaçado a família, certo? Então, talvez, de fato, o Lázaro tenha feito isso. E aí uma outra parte importante é que a mãe do Lázaro falou que o Lázaro, quando sai da cadeia, ele não consegue emprego com ninguém, porque ele morava numa região onde só trabalhavam as famílias entre si, e era mais normal, por exemplo, uma família que com um pouquinho mais de destaque, que tinha ali 3 ou 4 vagas de emprego, dá para essas outras famílias, certo? Esse emprego, e precisava de uma confiança muito grande para ter essa pessoa dentro de casa, porque ia estar trabalhando ali a mulher do cara, a filha do cara, a neta do cara, todo mundo. Ele não queria um cara desconhecido que pudesse cometer algum crime contra alguém dali. Então o Lázaro, por ser um cara que já tinha um passado criminoso, não tinha muita chance. E quem dava emprego pra ele naquela época é quem via nele uma oportunidade de pagar muito barato. Então, tipo assim, ele precisava comprar uma caixa de leite pra filha. O cara falou, você vai bater massa aí o dia inteiro, o preço normal que eu pago é R$100, mas pra você eu vou pagar R$5, entendeu? Então o Lázaro era um cara disposto a fazer qualquer coisa, e ele fazia qualquer coisa pra conseguir dinheiro, e isso faz parte dessa linha aí do tempo que diz que o Lázaro tava ali pra cometer crimes pelo qual ele recebeu pra cometer esses crimes. E não que ele tenha feito isso simplesmente porque ele quis. Mas, ao mesmo tempo, existe ali a investigação policial que foi feita sobre o pensamento do Lázaro, que diz que ele tem sim uma mentalidade que se encaixa nas do serial killer. Porque ele era muito confuso mentalmente, ele era ansioso, ele tinha um alto nível de estresse e ele também tinha problemas sexuais, o que é normal entre os serial killers. É que essa informação de que ele entrou em algumas casas e não fez nada com ninguém, de tipo estranho, assim, né? E ainda tipo que nem nesse último ali que ele pediu desculpa e falou, não, fica com Deus aí, me perdoa, tô indo. É bem estranho, né? E bom, a mãe então do Lázaro falou que ele ligou pra ela, que depois ele ligou mais 2 vezes e que inclusive ele falou que não ia se entregar, que ele preferia morrer do que ir preso. Então isso deixou todo mundo com tanto medo naquela região que várias pessoas que tinham condição financeira acabaram indo embora do INCRA 9 e o INCRA 9 foi se esvaziando. E tinha até imagem de um trânsito formado de pessoas indo embora, o que normalmente não tem naquela região, certo? E parecia até com aqueles filmes que a gente vê de um furacão chegando, né? O pessoal indo embora porque não tem como ficar no local, porque tudo vai ser destruído. Então no dia 11 de junho, 2 dias depois do primeiro crime, o Lázaro teria roubado um carro e feito mais um refém. Com o veículo, ele teria ido então para Cocalzinho de Goiás, onde abandonou o veículo e queimou ele. No dia 12 de junho, enquanto as equipes policiais localizavam o corpo da Cleonice em um córrego, o Lázaro continuava sua fuga, agora se movimentando pela região rural de Cocalzinho de Goiás, próximo à Lagoa do Samuel. Naquela manhã, ele invadiu mais uma propriedade e fez o caseiro de refém, mas dessa vez não houve agressões físicas e nem roubo. O criminoso apenas forçou o homem a beber com ele enquanto permanecia sob ameaça. Que deve ser uma situação horrível. Imagina você ver o cara que tá na TV o tempo todo como um monstro, tá? Invadindo a sua casa, apontando uma arma pra você e falando bebe, bebe, bebe. Pô, é cena de filme de terror total, tá ligado? Mais tarde, ainda naquele dia 12, o Lázaro invadiu outra casa durante a noite e dessa vez com a intenção clara de violência. Ele atirou contra 3 homens, ferindo todos, e de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, o Lázaro roubou armas de fogo nessa casa, incluindo munições que pertenciam a um militar da aeronáutica. E aqui a gente vê o nível do cara, velho. Porque o cara, ele trocou tiro contra 3 homens, certo? Que também estavam armados, feriu todos os 3 e inclusive conseguiu roubar armas e munições desses 3 caras, velho. Pô, isso é muito doideira, né? Pô, mano, sozinho, é um negócio de filme, cara. Tipo assim, total, cara. De filme de terror, né? Óbvio. Com certeza. As vítimas então tentaram reagir, mas acabaram sendo atingidas pelos disparos e 3 foram baleados. 2 deles com ferimentos graves. Então ainda naquela noite, o Lázaro ateou fogo em uma outra casa
tipo, ele se movimentava muito rápido, né? E acabou entrando em confronto com os policiais que viram ali o incêndio e conseguiram localizar ele. Nesse confronto houve troca de tiros e mais uma vez ele conseguiu escapar pelas matas. Ou seja, nesse único dia aqui, ele invadiu uma casa, baleou 3 homens, roubou armas e roubou munições desses homens, foi até uma outra casa, incendiou essa outra casa, foi localizado pela polícia, trocou tiro com a polícia e conseguiu fugir da polícia. Tudo num dia só. Absurdo. No dia 13, então, o Lázaro de novo tem um encontro com a polícia, consegue fugir da polícia e nisso ele rouba um carro que estava estacionado. Ele dirige por 30 km até chegar próximo a uma das barreiras montadas pela polícia, que ele vê lá uma blitz, né? E nisso o Lázaro salta do carro e foge a pé pra dentro do mato, onde continua fugindo. Aqui a gente percebe que a polícia já estava entendendo o método dele de, por exemplo, se locomover por carros roubados, né? E começa a montar ali várias blitz por todo local e fechar todo tipo de rodovia. Até porque a polícia não podia, né, ser responsabilizada pelo que o cara tava fazendo por não ter reagido na hora certa. Então no dia 14 de junho tem um outro tiroteio envolvendo o Lázaro. Dessa vez foi contra um fazendeiro da região do distrito de Edilândia, na zona rural de Cocalzinho. Edilândia, que inclusive é onde morava o pai do Lázaro, tá? E aqui o pai do Lázaro, inclusive, vai embora de onde ele morava. Ele fica com medo do Lázaro. Ele, inclusive, deu uma entrevista onde ele falou o seguinte: a última vez que vi o Lázaro, que registrei com meu filho, que considero hoje um monstro, faz 6 anos. Ele veio me visitar, foi embora e aí nunca mais. Como não veio mais aqui, eu achei que tava correndo tudo bem. E aí ele falou, inclusive, que cada crime que ele viu o Lázaro cometendo era como uma facada no coração dele. Depois ele pediu desculpas às famílias, dizendo que ensinou bem pro Lázaro, mas que o Lázaro decidiu ir pelo caminho do mal. Ou seja, né, naquele momento ali o pai dele também apareceu falando, né, que tava com medo de um ataque do Lázaro. E o interessante é que a família do Lázaro veio se posicionar depois dessa entrevista falando que o Lázaro tinha motivos para matar o pai dele, que o Lázaro apanhava muito do pai dele, que a mãe do Lázaro sofria na mão do pai dele, que inclusive o pai dele chegou a bater o Lázaro com uma cadeira de madeira e que inclusive desmaiou o Lázaro de tanto bater nele, e que por isso ele poderia sim fazer alguma coisa e que a relação dos dois não era boa. Ah, por isso que então ele tava com medo de ser morto. Pô, imagina, você vê um cara que você já fez mal fazendo tudo isso pra todo mundo, né? Uhum. Então no dia 15 de junho, uma família foi feita de refém de volta pelo Lázaro e provavelmente seria executada, tá? E aqui até aquela questão que o Lucão levantou agora há pouco, de tipo, ó, todo mundo ele tá entrando no local e não tá fazendo nada, né? Começa a cair um pouco por terra, porque já tinha baleado os 3 homens, né? E agora ele pega uma família pra literalmente tirar a vida de todo mundo. Pra fazer isso e não chamar tanta atenção, porque ele sabia que tinha policiais por perto em todos os locais, ele levou essa família pra beira de um rio e lá eles foram salvos justamente porque a polícia chegou a tempo. A polícia só chegou a tempo porque uma das pessoas que estavam lá conseguiu acionar o celular, avisando a polícia o que estava acontecendo. E ali, então, rolou uma nova troca de tiros. E, de novo, eu penso ali no local da pessoa que tá ali refém, tá? Você tá refém do cara, você vai morrer, do nada chega a polícia. E não quer dizer que você tá vivo ainda, porque, tipo, que você vai continuar vivo ainda, né? Porque tem uma troca de tiros. Do cara te usando de escudo. Uma bala perdida ali é facinho. Tá ligado? E aí, nessa troca de tiros, a polícia não consegue pegar o Lázaro muito por conta dessa condição dos reféns, né? E, inclusive, um policial leva 2 tiros de raspão no rosto, tá ligado? Quase que tem mais uma vítima fatal aqui. No dia 16 de junho, então, moradores de Cocalzinho de Goiás relataram ter avistado o Lázaro circulando pela região. Pouco tempo depois, ele invadiu uma casa onde estavam 3 pessoas, onde ele rendeu 2 delas sob ameaça. A terceira vítima, uma adolescente, conseguiu se esconder em um dos cômodos e silenciosamente enviou uma mensagem para a polícia alertando sobre a invasão. E aqui vem um detalhe muito maluco. O Lázaro já sabia que a polícia estava em todo lugar e, né, como que eu faço pra ir no local e saber que a polícia não vai chegar 5 minutos depois? Vou esperar a polícia ir até um local, sair dele e aí sim eu vou até lá. Ou seja, ele literalmente estava mapeando os passos da polícia. Então a polícia tinha acabado de sair da fazenda, tinha acabado de sair dessa residência, tipo coisa de 5 minutos antes a polícia estava ali. O Lázaro viu a polícia saindo e falou: pronto, agora eu consigo entrar. Ele entrou, não contava que tinha uma pessoa escondida. Essa pessoa mandou então uma mensagem pra polícia. E o Lázaro, muito rapidamente, encontrou essa jovem. Quando ele viu que ela tinha mandado mensagem pra polícia, levou os 3 reféns pra uma área de mata fechada, próxima dali, onde inclusive ele destruiu os celulares das vítimas pra evitar rastreamento. Ou seja, até nisso o cara pensava também. E ao perceber que helicópteros e viaturas começavam a se aproximar rapidamente, ele decidiu liberar os reféns e escapar por conta própria. Aqui já deu pra ver que ele já tava meio perdido, né? Já não meio sabia que o que não fazer. sabia o que fazer, pegava refém, soltava, tava meio... Ele tava... Eu não sei se ele pensava em ter reféns pra poder ser preso com vida, algo do tipo assim, mas ao mesmo tempo Pode ele falou ser. pra mãe dele que ele preferia morrer do que ser preso. Então a gente não sabe o que tava passando na cabeça dele, né? Porque provavelmente ele tava mudando de ideia o tempo todo, né? Ele tava numa situação onde a qualquer momento ele ia morrer. É, porque se fosse só pra matar, ele não levaria pro rio, né? Acredito, Só pra ia executar matar, aquele momento, dentro é. da casa e ia fugir. E nessa altura do campeonato, há dias fugindo, né? E sem comer direito, sem beber
beber água direito, nem nada do tipo. O Rodney Miranda, que é secretário de Segurança Pública de Goiás naquela época, dizem que o Lázaro já estava fisicamente exausto, faminto e cada vez mais acuado. Então, no dia 17 de junho, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Anderson Torres, ofereceu 20 agentes da Força Nacional para ajudar nas buscas. Ainda nesse dia 17, 2 pessoas afirmam que encontraram o Lázaro em Cucalzinho e horas mais tarde a polícia localiza ele, chega a trocar tiros com ele, e ele de novo consegue fugir, só que dessa vez a polícia suspeita de que ele esteja ferido, o que ajudaria, né, a ele ser pego mais facilmente. No dia 18 de junho, então, a polícia percebe que precisa aumentar o número de pessoas na força-tarefa, que passa a contar com 270 agentes, a grande maioria de batalhões especiais do Brasil inteiro, do Rio de Janeiro, São Paulo, todos os locais. No dia 19, então, um morador de Cucalzinho relatou ter encontrado a residência dele revirada, acreditando que fosse o Lázaro. E aí, depois disso, o Lázaro sumiu. Ele literalmente sumiu por alguns dias. Durante essa época, então, eles descobriram que ele tinha criado uma conta falsa no Facebook com o nome de Patrick Souza, com o objetivo de acompanhar as notícias sobre a caçada e os movimentos da polícia. Ou seja, ele via as notícias para poder ver o que a polícia estava fazendo e escapar disso. A conta foi criada a partir de um celular que ele havia roubado e, segundo os investigadores, o aparelho ficou com ele entre os dias 15 e 18 de junho. Nesse mesmo período, o Lázaro tentou retornar ao Distrito Federal, onde ele conhecia melhor o terreno e poderia tentar se esconder com mais facilidade, e foi aqui que perceberam que pelo sumiço dele, ele poderia estar sendo ajudado, e inclusive surgiu a hipótese de um fazendeiro que desde o início da investigação proibia a polícia de entrar na sua casa. Então a polícia falou, pô, ele sumiu, ninguém sabe onde o cara tá, e tem esse fazendeiro aqui que não deixa a polícia entrar. E inclusive a desculpa dele é que a polícia, quando entrava na fazenda, deixava a porteira aberta e os bichos dele fugiam. Tá ligado? Então, tipo assim... Uma desculpa fraca, né? Uma desculpa bem fraca, né? Na primeira vez você até entende, pô, é um velhinho ali e tal, deixa ele... Mas depois de um tempo, o cara, pô, esse cara não tem medo do Lázaro? Não quer a polícia aqui dentro, tá ligado? Então no dia 24 de junho, a polícia finalmente confirmou que o Lázaro estava recebendo ajuda externa. 2 homens foram detidos sob suspeita de abrigar e alimentar o Lázaro. O fazendeiro Elmi Caetano Evangelista e o seu caseiro Alain Reis Santana. Durante o depoimento, o Alain afirmou que o Elmi conhecia o Lázaro há tempos e que inclusive já tinha dado emprego para a mãe do Lázaro no passado. Segundo o Alain, o Elmi se comunicava com o Lázaro gritando em direção à mata. Vem almoçar, Lázaro. O Alain também reparou na quantidade maior de refeição que estava sendo preparada. E ele estranhou, né? Tipo, pô, normalmente só nós dois, porque o cara tá fazendo mais comida, né? E à noite, antes de ir embora, o patrão gritava novamente em direção ao mato. A porta vai ficar aberta. Então o Alain começou a ver e falou, pô, o Lázaro realmente tá aqui. No dia 23, então, depois de 4 dias de ajuda, o Alain teve o primeiro encontro com o Lázaro oficialmente. Dessa vez, ele disse que foi diretamente ameaçado de morte. O Alain disse, ele chegou e bateu em minhas costas. Aí virei a cara e olhei pra ele. Tomei um susto e paralisei quando vi ele. Ele falou, você sabe muito bem que estou aqui no fundo da chácara, né? Alain disse que sabia, e o Lázaro ainda respondeu, se tu contar pra alguém que estou no fundo da chácara, vou matar você e a sua família. Você sabe muito bem que eu sei onde tu mora, no fundo da casa do meu pai. Porra, aí, cara... Aí fica esse até cara difícil, aqui não tinha como ficar realmente preso por ter ajudado o Lázaro. Desculpa, não né? dá, não dá. O cara tava trabalhando, tá ligado? O patrão dele, que era meio maluco, que tinha ligação com o Lázaro, que tava querendo ajudar o Lázaro, ele não queria ajudar o Lázaro, e ainda o Lázaro chegou nele e falou, vou matar você e sua família. E a polícia não tá conseguindo pegar o cara. E aí, o que você faz? Então, segundo o depoimento do Alain, o Lázaro permaneceu ali por 5 dias escondido na fazenda, onde teria jantado, almoçado e dormido. Aqui nessa época, caiu meio que por terra uma teoria de que ele estava usando a reza da capa preta, né? Dizia-se que o Lázaro teria utilizado um feitiço para poder despistar a polícia, que é um feitiço que você usa para ficar literalmente invisível para as pessoas. Então, esse feitiço, que é chamado de a reza da capa preta ou da cabra preta, que está presente no livro de São Cipriano, seria uma reza que na verdade seria uma magia, né? O livro de São Cipriano, para quem não conhece, é um grimório, um livro de magia, que pertencia a um bruxo que tentou usar uma magia contra a Justina, que é uma cristã. Ele tentou usar esse feitiço para poder deixar ela apaixonada por ele, ele conseguia fazer isso com todo mundo, mas com essa cristã não funcionou. Então o cara percebeu que o cristianismo é mais forte que a magia dele e se converteu ao cristianismo. Quando ele se converteu ao cristianismo, o que ele fez? Ele queimou os grimórios que ele tinha, os livros da magia que ele conhecia. Inclusive, mais pra frente, ele vira santo, tanto que é o São Cipriano. Só que, segundo a lenda da reza da capa preta, um único livro dele teria sobrevivido, que seria esse grimório que inclusive ensina a pessoa a ficar invisível. E essa lenda, ela é muito forte, principalmente no interior, que era onde estava rolando tudo isso. Então todo mundo que via a história do Lázaro, que ele sumia na frente da polícia, que ele conseguia só desaparecer, né, entendia que ele tinha algum tipo de reforço que era paranormal.
mas que pelo jeito não era paranormal, era realmente um reforço humano. Inclusive, um detalhe curioso é que quando a polícia chega nessa fazenda, o Lázaro tava na fazenda. Só que quando a polícia chega, quem vê onde o Lázaro tá é justamente o caseiro. E aí o Lázaro fala pra ele: se me dedurar, eu te mato, tá ligado? E aí o caseiro não contou pra polícia que o Lázaro tava ali. O seu Elmir, que era o dono da fazenda, negou tudo e alegou que realmente gritava o nome do Lázaro em direção à mata, mas que estava apenas brincando. Após a audiência de custódia, então, o caseiro foi liberado quase que imediatamente e o proprietário rural mantido preso até o dia 17 de julho. Bom, com isso aqui a polícia percebeu que precisava de ainda mais homens e cerca de 300 policiais começaram a participar ativamente das operações. A gente chegou aqui já a quase 500 policiais trabalhando, né? E eles estavam estendidos por 2 estados diferentes, Distrito Federal e Goiás. Então em toda a rodovia que você andava por ali, tinha blitz a cada 10 quilômetros. Além disso, 34 chácaras foram ocupadas pelas equipes da polícia para poder proteger quem estava nas chácaras e também vigiar caso ele chegasse. O Corpo de Bombeiros Militar também se juntou à operação, utilizando drones equipados com câmeras térmicas, aquelas que a gente vê em filme, que dá para ver o cara se mexendo pelo calor humano em meio às árvores, né? E bom, com isso foi ficando cada vez mais difícil para ele fugir e após 19 dias de perseguição intensa, no dia 28 de junho de 2021, o cerco finalmente se fechou. Imagens de câmera de segurança registraram a movimentação de Lázaro em uma área próxima à residência da ex-sogra dele, localizada em Águas Lindas de Goiás, e uma denúncia anônima também reforçou a localização, permitindo que as equipes se posicionassem com rapidez. Ao ser encontrado, o Lázaro reagiu mais uma vez com violência, dando início a um novo confronto. Inclusive, tem até testemunho de policiais que já foram em podcast, que estavam aqui nessa ocasião, e os caras falam que não queriam matar ele, que queriam pegar ele preso pra mostrar que não existia nenhuma magia no cara, pra mostrar pra todo mundo aqui, ó, o cara aqui, ó, algemado, tá ligado? A intenção dos caras não era matar o Lázaro. Só que o Lázaro viu ali, tipo, 70 policiais e foi pra cima dos caras. Foi aquilo que ele disse pra mãe dele, né? Que ele preferia morrer mesmo, do que ser preso. Então ele trocou tiro com os policiais das rondas táticas ostensivas metropolitanas, conhecido como Rotan, e quando ele soltou o primeiro tiro, meu amigo, a resposta foi imediata. Aproximadamente 125 tiros foram realizados e o laudo do IML apontou que o Lázaro foi atingido por 39 desses tiros, de todo tipo, de 38, de fuzil, de tudo. E o mais doido disso tudo é que depois de levar 39 tiros, o cara não morreu, cara. O cara não morreu imediatamente. Como assim, mano? É um negócio, assim, que realmente beira o, né, o macabro, o tipo assim... A magia mesmo. O paranormal, tá ligado? É absurdo. Então, tipo, ele foi pego pela polícia ainda vivo, foi colocado no porta-malas de uma viatura e levado até a ambulância do Corpo de Bombeiros. Da ambulância, ele foi levado até um hospital e no hospital ele chegou ainda vivo. Certo? Só que no hospital, obviamente, como era de se esperar, ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Mas só o fato de ele chegar no hospital vivo depois de levar 39 tiros... É muito absurdo. É muito absurdo. Esse fim da caçada foi acompanhado ao vivo por rede de televisão e marcando o encerramento de uma das perseguições policiais mais intensas e midiáticas da história do Brasil. Bom, depois da morte dele, falou-se em uma rede de criminosos que apoiava o homem. Inclusive, falaram sobre o interesse na diminuição do valor imobiliário daquela região, né? Era uma região que queria ser comprada por grandes fazendeiros, que os pequenos fazendeiros não queriam vender suas propriedades e que tiveram a ideia de mandarem pessoas para ali para poder cometer crimes, diminuir o valor de terra, espalhar o medo para que as pessoas quisessem sair e vendessem suas propriedades, inclusive abaixo do preço de antes. Caramba, que doideira isso. Então, tipo, foi uma linha que foi sugerida, inclusive, pela Segurança Pública de Goiás e o próprio governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, também falou nessa mesma linha. O Ronaldo Caiado falou o seguinte: ele não é um lobo solitário, tem uma quadrilha por trás dele. Mas as investigações não passaram disso e até hoje ninguém foi responsabilizado em cima do caso, a não ser o próprio Lázaro. Isso aí faz sentido com aquilo lá do caso da Cleonice, né? Voltaria a fazer sentido. Tinham pessoas junto. Exato, tá ligado? E olha só, agora vem um absurdo que só surgiu muito tempo depois, né? Em setembro de 2024, a Record fez uma reportagem trazendo atualizações do caso. A família Vidal, que perdeu 4 membros, contratou um detetive particular porque não se contentou com as respostas da polícia e com como o crime ficou vago para eles, querendo saber de fato o porquê de tudo ter acontecido. Nesse processo, eles descobriram que a polícia provavelmente teve a chance de prender o Lázaro 3 dias antes do crime. O Ricardo Cardoso, que é o advogado da família, disse que tem 100% de certeza disso e ele disse que não há uma prova, mas existem vários indícios muito fortes, como depoimentos, quebra de sigilo telefônico e uma ocorrência da polícia que mostram que o Lázaro poderia ter sido preso e o crime evitado. Bom, no dia 6 de junho de 2021,
3 dias antes do massacre, a polícia montou uma blitz na rodovia DF-180, na cidade de Braslândia, onde um motociclista foi parado e estava sem documentos. Ele também negou em fazer o teste do bafômetro. Ele deu o nome de Patrick Rodrigues de Souza. Lembra o nome dele no Facebook? Patrick Souza. Sem conseguir identificar essa pessoa no sistema da polícia, os policiais levaram ele para uma delegacia. Lá ele falou o nome dele, que não foi encontrado em nada, e ele então foi liberado. Esse cara era o Lázaro? Bom, é um indício que a gente tem aqui. A resposta para o advogado está no inquérito do próprio caso da família Vidal, porque essa investigação no caso da família Vidal gerou ali uma quebra do sigilo telefônico do Lázaro e da Ellen, que era a viúva dele. Quando eles conseguiram acesso ao registro telefônico da Ellen, perceberam que ela ligou para um motoboy pedindo para buscar uma moto apreendida numa blitz, justamente naquele dia. Ela contou para esse motoboy que ele iria ajudar um homem chamado Patrick, e esse telefone que ligou para esse motoboy era justamente da mulher do Lázaro. Além disso, a gente teve testemunhos, como por exemplo de uma amiga da Ellen que disse que visitou o casal um dia antes do crime, e que o Lázaro saiu da casa a pé porque teve a moto apreendida em Brasilândia. E um mototaxista que disse que o Lázaro ligou para agendar uma viagem com ele, já que a moto dele tinha sido apreendida. E além de tudo, tem um documento dentro dessa delegacia que confirma que a polícia fez uma blitz e apreendeu uma moto de um homem chamado Patrick. Outro ponto é que um dos chips de celular do Lázaro que ele usava tinha um e-mail com o nome Patrick Rodrigues, ou seja, era um nome que ele usava frequentemente. É muita coisa já. É como o cara falou, não é uma prova, não tem uma prova definitiva, não tem uma foto disso, né? Mas tem muito indício. E aí, partindo disso, a família Vidal então pediu uma indenização ao governo do Distrito Federal, porque ele já era um foragido, porque ele já tinha cometido crimes hediondos, e ele deveria ter sido preso naquele momento. E o governo não questionou se era o Lázaro, entendeu que de fato era o Lázaro, mas disse que a responsabilidade seria do estado de Goiás, pois ele era uma pessoa evadida de Goiás, ou seja, um fugitivo de Goiás, né? Só que o Lázaro também era fugitivo do Distrito Federal, ou seja, ele tinha responsabilidade nos dois locais. Nisso, então, o governo passou a culpa para a Polícia Civil, e a Polícia Civil teve que se pronunciar e disse que o nome falado pelo motociclista foi encontrado em um dos sistemas dele, mas sem foto. Ou seja, o nome que foi dado pelo Lázaro, o Patrick de Souza, né? Era um nome que tinha registro na polícia, só que não existia a foto do cara, tinha aquela fotinha, sabe, que é só um icon ali, só tinha aquela fotinha assim, eles olharam e falaram, beleza, não tem nada aqui contra você, pode ir embora, tá ligado? E que é normal que foragidos mintam seus nomes, usando dados de pessoas que existem. Bom, eles admitem também que não tinham o aparelho para poder fazer a coleta digital, que se tivessem, o Lázaro teria sido identificado e preso naquele momento. E a Polícia Civil disse que isso caberia à Polícia Militar, que deveria levar ele para fazer outro tipo de identificação ou para um local que tivesse esse aparelho. Mas a Associação Brasileira de Criminalística disse que esse não é o procedimento. Olha como é órgão empurrando para órgão, tá ligado? Pô, absurdo, pô. Ninguém é responsável por nada, ninguém teria que fazer nada, não então, é... Que absurdo, mano. É por isso que a associação entrou em vigor e falou, na verdade, quando o cara é encaminhado pra Polícia Civil, a Polícia Civil tem que concluir o rito. O que é concluir o rito? É ver se o cara é ou não envolvido em algum crime e liberar ele ou não. No caso, prender o cara. E não apenas desistir ali da situação e devolvê-lo pra PM pra que a PM bote o cara na rua. Ou seja, no fim, na conclusão final, é de que existiu um erro que permitiu que o Lázaro tivesse solto e cometesse todos esses crimes. Mas, mesmo assim, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal se manifestou e se colocou contra a indenização, alegando que não houve culpa da administração pública pela chacina, nem houve negligência ou omissão dos policiais civis. Porém, pediu para que os policiais que estavam de plantão naquele dia sejam agora ouvidos no processo, que ainda continua ativo. Pô, esse último aí é bizarro, pô. Os caras pegar o cara, ver que não tem nada, não tem foto, nem... Só soltar o cara, mano. Eu imagino que esses locais, assim, devem ter um volume muito grande de casos como esse, que não tem a foto do cara, onde não tem um aparelho digital e tudo mais. Mas esse caso, ele não pode ser dado, tipo assim, pô, é culpa da falha nossa que a gente tem. Então, por essa falha que a gente tem, que a gente não tem o que fazer, vai continuar acontecendo. Não, quando você tem uma falha como essa, tem que ser como no mercado da aviação. Você percebeu a falha, percebeu que essa falha foi, inclusive, a culpa de tirar alguma vida, você deve corrigir essa falha para que não aconteça novamente. Isso deveria ser uma pauta para criar uma lei Lázaro. Entendeu? Ou uma lei Vidal, né? Com certeza. O nome da família. Para que nunca mais se esqueçam do que aconteceu. E que todas as cidades do Brasil tenham esse bendito aparelhinho ali da digital. Certo? Porque já passou da hora, pessoal. Quando que surgiu o registro digital? Eu lembro que quando eu nasci já existia já isso aí. Você tinha que fazer a digitalzinha lá pra poder ter o RG. Então, tipo assim, pô, já faz 30, 40, 50, 60, 70 anos, tá ligado? Que existe esse negócio aí. E a gente não tem em todas as cidades do Brasil. Por que não tem? Tá ligado? Então é isso que tem que ser curado. É isso que dá pra tirar de proveito dentro de uma situação tão ruim quanto essa.
Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você assistiu até aqui, comente o que a galera pode comentar. Dá pra falar sobre de magia, né? Da magia? Isso, porque a galera tem que ter visto até agora. Então, comenta o quê? Pergunta se a galera acredita ou não nessas coisas. Comenta, é magia ou não é? É, capa preta ou não é? Beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu, é nóis.